Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 1/7/2025. Que bênção divina. Aleluia! Chegando as férias das crianças. Eu não sei, eu estava conversando com um amigo e falei assim, poxa, as férias das crianças, não lembro que era 2 semanas, para mim era um mês. Era um mês no meio do ano e 2 meses no final do ano. E agora eu não tô vendo mais esse negócio aí, rapaz. Era dezembro e janeiro no final do ano e um mês inteiro no meio do ano. E eu não tô vendo mais esse negócio não. Agora diminuiu, porque diminuiu. Agora parece que são só 15 dias no meio do ano agora. Começa agora em fevereiro, agora em julho, né? Alguns nessa semana já começa, outros na próxima semana. E eu vou só bisoiando e vendo até onde chega essa loucura, loucura, loucura. Eita pleura! Mas vamos que vamos. O que eu sei é que aqui tá um friozinho, rapaz. Chegou o frio aqui em Birigui. O pessoal daqui deve estar assim, pelo amor de Deus, rapaz, manda esse cara embora de Birigui, porque ele trouxe o frio de Campina pra cá. Eu tô achando uma delícia. Nossa, que gostoso pra dormir, rapaz. Que coisa abençoada. Dá pra até pausar as roupas. Doida lá minha. Oh, meu Deus do céu. Em compensação, a Espanha pegando fogo. Mas como que a Espanha tá pegando fogo? O que aconteceu? É a faixa, moço. Se você pegar e andar a faixa, você fala assim, vamos andar tantos quilômetros para cima. Onde pegava o fogo? Ah, era na linha do Equador. Aonde que ela está agora? Passava no deserto do Saara, passava não sei o quê. Onde que ela está indo agora? Mais para cima. Então o que acontece? Tudo essa seca, todas essas coisas assim, ela está subindo. Ela está subindo. É igual aqui aqui onde eu estou, aqui em São Paulo. Eu estou com um microclima, eu poderia dizer do Paraná. Porque quem é do Paraná sabe como é que é. Quando tem sol, queima pra dedéu. Quando tem frio, congela pra dedéu. E se tá frio, você sai no sol, queima pra dedéu. É um clima, pelo pouquinho que eu conheci Paraná, é um clima muito parecido que tá ficando aqui agora. É, tá ficando. E esse frio que chegou aqui, rapaz, pensa num friozinho, mas frio mesmo. Eu tô de calça, tô de bermuda e blusa de frio, porque tá tudo dentro de casa. Mas a hora que eu saí lá pra dar uma varridinha na calçada, porque todo dia antes de eu gravar, deixa eu contar um segredo pra vocês. Todo dia antes de eu gravar aqui, eu saio, passo a vassourinha na calçada, coisa de velho, né? Eu vou lá, olho lá o medidor de energia elétrica para ver quanto que está consumindo, tudo bonitinho, e para mim fazendo meus cálculozinhos. E aí eu vou fazendo as minhas análises e vou verificando. Mas essa questão do frio, impressionante. Até eu tô assim abismado. Falei, nossa, mas frio, né? Poxa, não é que tá tendo frio mesmo? Porque o calor aqui é um calor que eu nunca senti lá em Campinas, por exemplo. É aquele calor abafado, sem vento. Já em Campinas tem calor, mas sempre com vento, sempre com vento. Só que tem um perigo muito grande. Como nós estamos tendo uma anomalia, o lugar que venta um pouco vai ventar muito de carregar a casa nas costas. O lugar que esquenta muito vai esquentar muito mais. Ah, vai, gente. Vocês acham que aqui Birigui não esquentou um monte? Aqui o pessoal falava que a temperatura aqui era em torno de 31, 32. Agora tá 36, 37. E o sertão nordestino, ele vai subir um pouquinho mais. Ele vai um pouquinho mais para cima do calor. Só que é o seguinte, quando ele subir um pouquinho mais do calor, ele vai começar a pegar aquele calor que acontecia, que acontece os furacões nos Estados Unidos, de esquentar muito a água no mar ali. E aí, o que vai virar? Eu não sei. E a Amazônia vai conseguir segurar no peito essa mudança? Não sei. Não sei. O que eu sei é que o sul agora está congelando, nevasca congelando, e o norte, lá para a Europa, está pegando fogo literalmente. Mas pegando fogo mesmo. A Espanha quem diga. Anomalias, anomalias, anomalias. E a gente está
andando e graças a Deus quero agradecer a todo mundo. 100 mil inscritos, nós estamos a caminho. Tá melhorando, aumentando cada vez mais. Muito obrigado por vocês. E vamos lá, né? Vamos colocar a meta, fazer a cocriação e vamos jogar para o universo para chegar lá. E vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar e vamos chegar. 100 mil inscritos. Aleluia, que assim seja. E bora lá. Meus queridos, dito isso e falado isso, o que acontece é o seguinte. Ontem teve aula, uma aula um pouco louca, mas com muita reflexão. Tinha bons espíritos, tinha ruinzinho no comecinho, mas depois tinha uns bons espíritos e a aula foi interessante, certo? Eu acho que deu, quem acha não sabe, mas acredito que deu para muita gente aprender mais um pouquinho na aula de ontem, lá no canal principal. Sempre as aulas, fica assim com o nome, ao vivo, né? E aí vem o título dali, né? Então era acúmulo kármico. É um assunto bem que o povo acha que é padrão, mas a gente vai mudando as formas de verem. E a gente vai adequando para os espíritos e continuando a evolução deles. Foi muito bom. Quem não viu, vá ver. Não vai se arrepender, certo? Meus queridos, e aí? O que está acontecendo nesse mundão de Deus? O que está acontecendo nesse planetão? Da parte das guerras, tudo andando como dantes no cordel de Abrantes, como dizia o outro. O Irã está voltando a reformar as instalações, o Israel está voltando a atacar Gaza, a Rússia está detonando a Ucrânia e a gente só vai lá vendo, não sei até quando a Ucrânia vai conseguir ficar de pé. Os especialistas estão dizendo que até 2026, se chegar 2026 e a Rússia pegar a Ucrânia, aí vai ter um problema sério na Europa, porque vai estar muito junto com a Europa e aí a Europa vai ter que tomar uma medida e qual vai ser a medida e como é que vai ser? Eu não saberia informar para você o que é, o que não é, como é que seria essa loucura. Mas, em todo caso, tem algumas coisas que andam me preocupando. Por exemplo, aí tem uns negócios aqui que nós vamos falar que é bem polêmico, mas vamos lá. Como de vez em quando eu sempre olho o câmbio Chaco. O que é o câmbio Chaco, professor? O câmbio Chaco é uma das maiores corretoras de câmbio daqui da América Latina. Ela fica lá no Paraguai e ela trabalha com todas as moedas. Até hoje eu nunca vi uma análise mal feita deles. Ou seja, eles sempre compram e vendem em cima de uma situação onde eles ganham dinheiro. O que acontece é o seguinte: a moeda do dólar não está caindo lá no câmbio Chaco faz tempo. Ela está a compra 5,55 e a venda 5,75. Ou seja, o meio dali seria 5,65, que deveria ser aonde o dólar está. Normalmente pode cair, eu sempre já vi cair mais do que isso, tal, mas eu nunca vi ficar 2 semanas igual está agora. Abaixo do que eles estão ali, e eles não estão abaixando o valor, ou seja, eles estão apostando e eles estão colocando uma mensuração de valor aonde é como se fosse assim, o câmbio no Brasil está maquiado. Seria mais ou menos isso o que dá para se entender fazendo uma observação bem grotesca. Agora, o dólar não para de cair, caiu mais quase 1%, foi para 5,43. 5,43. Para quem vai viajar para fora, alguma coisa assim, eu vou falar para você, é um momento de dar uma compradinha. É uma pena eu estar meio apertado com esses negócios de obra aí, essas coisas aí. Eu tô bem apertado, não é que eu tô apertado, eu tô muito apertado. Mas se eu não tivesse tão apertado, eu iria comprar um pouco de dólar. Iria. E eu iria já fazer a quantidade para eu conseguir
fazer a viagem que eu tenho que fazer lá para o Oriente Médio lá. Que eu ainda vou ter que fazer lá uma viagem para o Oriente Médio. Eu ainda tenho um pouquinho de dólar, que esse eu não estou mexendo, vai ficar quietinho lá da viagem que eu fui, de doação que fizeram, tudo bonitinho. Mas eu ainda não tenho a quantidade que dá para falar assim, ó, pode ir tranquilo, com o olho fechado, que você não vai ter de perereco, não vai ter dificuldade. No Peru ainda daria para ir com o dinheiro que eu tenho. Porque as coisas no Peru é uma moeda um pouco mais pobrezinha. Mas se você for para um lugar turístico igual Israel, por exemplo, moço, as coisas lá, ó, é cara, hein, moço? Não brinca não, é igual ir para os Estados Unidos. A pegada é outra. Então eu tô de olho nesse negócio do dólar. A Bolsa de Valores aqui do Brasil ontem deu uma ribada bonita, subiu 1,45. Chegou a 138 mil. Bateu até 139, viu? Ela tá bem, ela tá feliz. Então ela vai, cai, depois ela sobe, sobe, sobe. Ela tá meio que dentro de uma manutenção padrão. A da Europa sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, põe um pouco. Então tá dentro da coisa também, tá das oscilações. O que está me preocupando em relação é o dólar. É só isso daí que eu estou de olho, porque eu não estou conseguindo entender por que o dólar está caindo. Sendo que o Banco Central, inclusive, tem que comprar mais dólares, porque ele vendeu e ele vai ter que recomprar, porque ele falou assim: eu estou vendendo dólares com promessa de recompra. Ou seja, de reabastecer a reserva. Só que não estou vendo comprar. E se estivesse comprando, era para ter subido. O que está acontecendo? É só isso que eu estou em dúvida. Mas vamos lá. E dentro dessas brincadeiras, parece que o governo realmente está em guerra com o Congresso. O governo pegou e mediu, falou assim: olha, eu tenho o Supremo, já me basta para governar do jeito que eu quero, fazer as coisas que eu quero, então eu quero que se lasque todo o resto. E vou atropelar o que tiver na frente. Parece que o governo Lula não está nem com o que é aí, se o povo gosta dele, não gosta dele, se está aceitando, se não está aceitando, se estão achando bonito, se não estão achando bonito. Ele está passando o trator e não quer nem saber. Eu não sei até onde vai chegar essa brincadeira. O que eu sei é que quem está pagando o pato é o povo. E está piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o Congresso está achando que tem poder e não tem poder nenhum. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Senado amanhã vier, por acaso, tá? Tô fazendo uma simulação, então uma teoria maluca, tá? Não é uma verdade. Se amanhã o Senado vier e falar assim, nós vamos fazer um empinchamento de um ministro do Supremo, porque só eles podem pôr e tirar. É capaz dos outros ministros falar assim, é inconstitucional, vocês não podem fazer. O ministro continua. E aí? E aí que você saberia se tem força ou não tem força e acabou com tudo. E aí? E eu vou só observar e ver a cena do próximo capítulo. Jornal Folha de São Paulo. Novo decreto de Lula quer reduzir agrotóxicos após país bater recorde de registros. Então o que acontece? Você pega e olha o governo do Lulis e ele faz um movimento, certo? Contra os agrotóxicos. Até aí, eu falaria para vocês, cara, perfeito. Ele está lutando pro povo, tirando o veneno, tudo. Ele está MSTzando as coisas, porque, né, o pessoal lá do MST, eles têm essas coisas de fazer mais orgânicos e tudo mais. Muito bem, isso é lindo, maravilhoso. Isso daí vai deixar as pessoas muito felizes e muito interessante. Só que tem um detalhe. O problema não é o agrotóxico usar bastante ou usar pouco. O problema é o tipo de agrotóxico, porque tem tipo de agrotóxico que nos Estados Unidos não permite de jeito nenhum. Tem tipo de agrotóxico que na Europa não permite, mas de jeito nenhum. Então não é bloquear o agrotóxico. Quem lê fala, nossa, olha que benção, que lindo. Mas não é bem assim. O nosso problema é utilizar agrotóxicos que geram doenças gravíssimas. E assim nós vamos andando e vamos vendo as coisas. Mas quem olha, bate o olho e fala: oh, parabéns!
E não vai achando que ele está sendo amiguinho da agricultura, não. Porque ao fazer isso daí, eles vão encarecer e diminuir a produção do pessoal da agricultura. Vai encarecer? Vai. Vamos ver até onde chega. Vamos. Mas não vai parar por aí? Não. Por quê? Jornal da CNN. Em meio a críticas do agro, o governo lança Plano Safra com crédito mais caro. Em meio a uma tensão com o setor produtivo, impulsionada principalmente pelo decreto que aumentou o IOF e por outras medidas arrecadatórias anunciadas que impactam diretamente o setor, o governo lança nesta terça-feira Plano Safra Empresarial, com expectativa de valor recorde de crédito mais caro. Ou seja, tudo para prejudicar o que mais produz no Brasil, ou seja, a agricultura. É o que mais traz dólar para o Brasil, a agricultura. E o governo faz o quê? Não, vamos destruir a agricultura. Gente, o que tem na cabeça desse homem? Não, eu estava vendo uma reportagem, estava vendo uma coisa que eu não sei se é verdade. Eu acho que é mentira, mas eu vi, eu falei assim, não é possível. Os caras querendo cobrar imposto nas bicicletas. Mandar colocar placa na bicicleta para ficar pagando, tipo IPVAzinho, essas coisas, tem que colocar. Eu vi que tem que pôr em elétrico, né? Em elétrico parece que tem que pôr os negócios lá, mas eles queriam colocar mais imposto lá, uns impostos doidos lá. Parece que o governo também criou um outro imposto nos carros, alguns carros, não sei se é importado, do que jeito que é. Eu tava dando uma bisoiada lá, tudo imposto, cara. E essas coisas não aparecem na mídia. Mas eles estão colocando imposto em cima de imposto. Imposto aqui, imposto ali, imposto. Nós estamos chegando num ponto aonde ninguém está conseguindo mais comprar um carro. Só que tem um detalhe. Se ninguém mais consegue comprar um carro de tanto imposto que tem para comprar um carro, ninguém mais vai pagar IPVA, porque não vai ter nem IPVA. Só que também ninguém mais vai ter Uber, porque não vai ter mais carro para andar de aplicativo. Quem que vai querer comprar um carro que custa uma fortuna para andar de Uber para cima e para baixo? Resumo da ópera. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu sei é que aqui tá parecendo um joguinho do Pac-Man. É nhaquim, 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 só comendo dinheiro nosso. Só imposto. Deus me livre. E esse governo tá ficando tão louco, tão biruta, que ele tá enfrentando o Congresso, cara. Ou seja, o próprio povo. E tacando panos sobre as desgraças. Então, olha só um exemplo. Jornal do Estadão. Lula relativiza Selic. Diz que Haddad e o governo precisam falar mais de juros reais. Quem que nomeou o Galípolo foi o Lula. Agora não pode mais falar mal do coisa. É só do Campos Neto que podia falar. Ridículo, né? Coisa de infantil. Coisa de criança. Foi ele. O que é? Kiko? Agora nós estamos aqui no Chaves? Aí, o que acontece? Não, agora que é do meu governo, eu tenho que relativar. Vamos falar que foi por causa do governo passado. Moço, já estamos acabando o governo. Acabou. A eleição agora ano que vem. Em 4 anos a culpa do homem? 4 anos? Já passou, tá passando 3 anos, já tá indo para 4. E só desgraça tá em desgraça. O homem só passeia, rapaz. Só vai viajando. Só torrando o dinheiro do povo e lascando nós com imposto, e ficar passeando lá para fora. Economizar nada, não quer economizar nada. Não. O importante é trocar o tapete da casa presidencial, as cortinas da casa presidencial, os pisos, os armários. Aí ele pegou e falou que o Haddad e o governo precisam falar mais de juros reais. Não, porque nós temos juros reais de tanto, juros reais de não sei o quê. E por que será que está com juros reais tão alto assim?
Porque o Brasil não tem segurança, moço. Cada dia o cara cria um imposto, tira o imposto, cria um imposto, tira o imposto, cria o imposto, tira o imposto. Que empresário consegue ficar numa desgraça dessa aqui do Brasil? Que empresa, que indústria consegue ficar? Ela pega e fala assim, não, eu com isso daí eu não posso correr risco. Então joga o preço mais para cima porque é para entrar nos riscos. E a gente está inflacionando todos os preços de todas as coisas aqui no Brasil por causa do risco jurídico. O Brasil é um país de altíssimo risco para investimento. E aí tem gente que fala assim, você viu lá na Argentina? A bolsa de lá decepcionou, uma das piores do planeta de crescimento. Tudo bem, mas o cara está começando a acertar agora. Primeiro ele corrige a casa, monta o alicerce para depois as empresas ir subindo de pouquinho em pouquinho. As empresas estão se adequando agora. Jornal da CNN, olha só. Após derrubada de IOF, Lula chama ministros para balanço sobre o Congresso. O Lula chamou os ministros para fazer um balanço sobre o Congresso. Não é sobre os ministérios. Ele está chamando os ministros para saber o que os ministros têm a dizer sobre o Congresso. O que eles estão sabendo, estão achando, o que eles estão querendo saber dali. O que tem a ver os ministros com o Congresso? Ele tinha que chamar os líderes do Congresso, não os ministros. O que tem na cabeça? Ou exigir que os ministérios façam o que precisa ser feito. Aí, Brasil 247. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ameaça endurecer a relação com o Planalto, ou seja, com o governo, com o Lula, caso o governo judicialize derrubada do IOF. Sabe o que o Lula fez? Jornal da Infomoney. Governo decide entrar com ação contra decisão do Congresso, que derrubou alta do IOF. Eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção. Nem a Dilma teve essa coragem de fazer. A Dilma estava com aprovação do governo muito similar, muito próxima da do Lula. E por muito menos ela foi empichada. Teve o impeachment da Dilma. O Lula, sabendo que ele tem um controle total do Supremo, porque para ele ter uma garantia dessa assim, coragem dessa de enfrentar o Congresso, é porque ele sabe de algumas garantias. Ele tem garantia, porque senão ele não ia fazer, ele não é doido. E aí? O que está acontecendo? Por muito menos, o Lula já estaria o pedido de impeachment dele andando. Só que sabe o que ele fala? O que ele deve achar? Porque isso aí já foi cogitado. Que ele recorreria ao Supremo e o Supremo falaria assim, não, é inconstitucional fazer o impeachment do Lula. Porque o Lula não cometeu crimes. E aí não consegue tirar. E aí, como é que faz? Quem consegue dissolver o quê? Um presidente da República consegue dissolver o Congresso. Mas eu nunca vi um Congresso conseguir dissolver um Supremo e nem conseguir dissolver o presidente. O Congresso tirar o presidente e dissolver um Supremo? Nunca vi. O que eu sempre vejo é o presidente dissolvendo o Congresso, mas nunca ao contrário. Quem que tem como é que fala? O queijo e a faca na mão? O executivo. Ele está com poder muito parecido com o venezuelano. Muito. Cara, a Argentina foi salva e livrada assim no último segundo do último segundo. O povo argentino
tem meus parabéns por ter conseguido acordar bem no finalzinho. E olha lá que tá correndo risco ainda, hein? Líderes da Câmara disseram que não foram consultados ou avisados da iniciativa. O Hugo Mota falou, não faz isso. O cara foi lá e fez. Brasil 247. Lula não deve sancionar projeto que prevê aumento no número de deputados e deixar decisão nas mãos do Congresso. O pessoal não passou o negócio para aumentar a quantidade de deputado? O que o Lula vai fazer? Não vou assinar. Vou anular isso daqui. Só que isso vai dar força para o Lula. Isso aqui é um presente que deram. O Congresso deu esse presente para o Lula. Porque a hora que o Lula chegou e falou assim, o que é isso? Nós temos que economizar. Nós temos que cortar as despesas. Não vou aprovar a quantidade de aumento de deputado de jeito nenhum. Aí ele vai ter o popular. O ganho popular, a pesquisa vai melhorar. Aí todo mundo vai falar assim, tá vendo? Olha, o Lula é bom. O cara é bom. Então deram um presente para ele. E realmente, se o Lula derrubar isso daqui, ele tá de parabéns. Tá perfeito. Porque eu não sou bolsonarista que só fala mal de um lado. Não. Se fosse o governo do Bolsonaro, ia falar mais do mesmo jeito lá, ia botar para quebrar e apontar os defeitinhos. Porque isso daí é um exercício que a gente tem que fazer para não ter amor platônico por um partido ou por uma pessoa. Nós temos que fazer análises. Nós temos que fazer reflexão. E cada um tirar do seu cérebro, da sua consciência, o que é, o que não é. Mas sem adoração. Fechar os olhos. Ai, tudo que faz ali é lindo. Porque a esquerda tem um negócio que é uma coisa louca. Que é aquela coisa tipo a síndrome de que nós somos os mais inteligentes. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz é tudo ciência pura, maravilhoso, tudo maravilhoso. Você vai ver a prática, é a maior desgraça que tem, que não tem nada com o que a ver. Tudo, a ciência, a pseudociência. Não sei se cedilha ainda. Aí o que acontece? Isso daqui é um prêmio sem precedentes para a mão do Lula. Só que está pegando fogo no Congresso. E o Congresso é a base de apoio popular. Só que o governo é aquele que libera ou não dinheirinho de emenda. Deputado sem dinheiro perde apoio na base. Quanto menos dinheiro você der, mais barganha você consegue chegar. Eu falo assim, então você vai ficar sem dinheiro. Você quer me enfrentar? Você vai ficar sem dinheiro. Mas você quer não sei o que? Você vai ficar sem dinheiro. Não vou te dar, não. Aí o Congresso pode se rebelar e querer fazer o impeachment. Só que se fizer o impeachment, o Supremo livra. E aí? Como é que vai ser? Não sei. Eu só observo. Tá pegando fogo no Congresso, gente. Vocês não têm noção do problema que tá gerando isso daí. O governo Lula conseguiu destruir o Congresso brasileiro. Sem brincadeira. Tá um caos lá. Eu tava conversando com um amigo. Os caras falaram assim, cara, aqui tá um caos. Caos. Ninguém sabe o que fazer. Todo mundo tá em desespero. Tá assim um caos. E eu falei, mas e aí? Então todo mundo tava achando que tava tudo dentro da lei, tudo dentro das quatro linhas, né? Vamos usar o termo do Bolsonaro. Tá tudo dentro das quatro linhas. E os caras só fora das quatro linhas, a hora que nós acordamos, perdemos toda a força que tem. E o Bolsonaro chega lá na passeata dele e fala assim, se vocês me derem 50% do Congresso ou mais, eu prometo que eu mudo o Brasil. Muda nada, rapaz. Vai mudar o quê? Vai mudar nada. Larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Vai mudar nada. Ele tudo lá dentro das quatro linhas. As quatro linhas. Porque eu sou um jogador. Todo certinho, que não sei o quê. Nós estamos num caos, moço. Em tempos de caos não existe esse negócio, não. Existe, sai, faz o que tem que fazer, ponto final. Depois nós vemos como é que é. Mas o senhor está falando que tem que ter intervenção? Não. O que eu estou falando é que tem que ter uma mudança total de tudo. Nós vamos ter que virar um parlamentarismo,
Alguma coisa muito grande vai ter que mudar. E eu falo para vocês ainda outra coisa. Por mim, podia ser tudo inteligência artificial em tudo quanto que é coisa. A gente tinha que mudar tudo, a estrutura total. Aí, a briga não para por aí. Então, um brigando com o outro. Ah, é? Você vai cancelar? Você vai recorrer sobre o IOF no Supremo? Ótimo. Ah, então vocês vão ver só. Eu vou cancelar a quantidade de deputados e senadores que vocês estão aumentando aqui. Quantidade de políticos de cadeiras que vocês estão aumentando. Pá. Aí o outro, ah é? Então eu também vou fazer um negócio para você. E vai, a brincadeira tá sendo assim. E aí chega aqui no Infomone e tá assim. A Câmara pode votar hoje, urgência de projeto sobre corte de benefícios tributários. A proposta de autoria de parlamentar e não teve participação do ministro da Fazenda. Ou seja, estão fazendo tudo sem o ministro da Fazenda. Ninguém quer saber de Haddad. Haddad é um queima-filme total. É sair e tirar uma foto com o Haddad, você está queimado. O presidente Hugo Mota incluiu na pauta desta terça-feira um pedido para acelerar a análise de um projeto de lei que prevê cortes de benefícios tributários no país. A proposta aprovada pelo Senado em 2023 entrou em discussão após o Ministério da Fazenda anunciar a intenção de enviar uma medida de mesmo tema, mas apenas em agosto, de acordo com Fernando Haddad. E a coisa está indo, e a coisa está indo, e a coisa está apertando, e a coisa está indo, e está indo, está indo, e vamos ver onde vai. E a proposta é lá do Esperidião Amin, do PP, lá de Santa Catarina. Rapaz do céu, eu vou vendo mais uma encrenca que tá tendo aí. O caos tá geral, vocês não têm noção. Mas isso o que tem a ver comigo, professor? Isso tem a ver tudo com você. Isso são pequenos detalhes que pode fazer com que o Brasil saia do atoleiro e vire uma benção, extirpando tudo, acontecendo uma dor de barriga e limpando tudo, ou a gente pega e fala assim, você quer saber de uma coisa? Já estamos aqui, chuta o cavalo, como é que a pessoa fala que é jargão popular, rapaz? Chuta o cachorro morto, né? E acabou tudo. Já era, então vamos falar amém, explodiu tudo e acabou com tudo. E aí nós vamos ver na realidade do país o que está acontecendo. Olha só, Jornal da Infomônia. Isso aqui é uma coisa que não podia acontecer de jeito nenhum. De pegar e fazer empréstimo em cima de um salário mínimo, cara. Não pode, de aposentado, não pode fazer um negócio dele, mas de jeito nenhum. Jornal da Infomone. 1 em cada 3 trabalhadores ou aposentados tem consignado, aponta a Datafolha. Pesquisa mostra a maior incidência do consignado entre os menos escolarizados, servidores públicos e brasileiros com mais de 60 anos. Cara, o povo vai ficar sem dinheiro para viver. Pega o dinheiro, torra tudo, faz o que tem que fazer, porque deu uma urgência, é um negócio de saúde. Cara, mas e aí? Você vai ficar viver como? A loucura tá nesse tamanho. E aí? E aí, pergunto eu, e aí, como é que faz? Não faz, né? Deixa explodir tudo. Jornal da CNN. E o governo todo cheio de pompa, que não gosta porque é imagem, é imagem, é imagem. Onde se vê alguém falar mal de mim, vou mandar os Xandes atrás de quem fala mal de mim. Ninguém pode falar mal do governo. Ah, porque é ditadura, né? Na Venezuela tem isso, né? Manda pegar, caçar, fazer... fala mal que você vai ver só. Opa! Jornal da CNN. Brasil enviará carta a The Economist, aquela revista que pegou e falou malzinho do Lulis, após críticas a Lula. A revista afirma que o presidente se distancia de linha de pensamento ocidental e aponta a perda da influência. E o homem falou, onde se viu? Estou perdendo influência. O que é isso? Eu estou indo para vários países, eu estou indo conversar com um monte de gente, eu sou uma pessoa cheia de influência. O que é isso? O que é isso? Ai, que bonitinho. O que é isso? Chouriço. Como dizia um amigo. Eu só observo. Só observo. O cara indo lá reclamar, escrever uma carta para a revista.
O cara tá brigando com uma revista da Inglaterra. O que eles têm na cabeça, cara? Agora, nem a Inglaterra pode mais criticar o coiso? Tá proibido qualquer país, qualquer um, criticar o governo. Porque nós somos soberanos. Olha o nível que tá chegando. Olha o nível que tá chegando. Isso daí mostra o tamanho da gravidade. Vocês não têm noção. Gente, vocês vão ver que desgraça que é país comunista. Eu morei em país comunista. Vocês vão ver que desgraça que é. Vocês vão ver. Se continuar desse jeito, vocês vão ver. Literalmente, vocês vão ver. Vocês vão ver o que é ter que comer pé de frango. Ah, eu não como pé de frango de jeito nenhum. Eu fico sem comer. Você vai comer porque vai ser a única coisa que você vai ter e você vai ter que comer. Você estava querendo ficar magrinho, bonitinho, você vai ver como é que é lindo passar fome. Mas você vai ficar magrinho, bonitinho, esbelto, bonito, rapaz, comendo só pezinho de frango. Aquele arroz cheio de sujeira, pedra, tudo lascado. Porque é a raçãozinha que você vai ter por dia. Não vai achando que esse povo tem de tudo, não, moço. Em país comunista é assim. É a desgraça, mas é desgraça mesmo. E depois o outro lá, tudo riquíssimo. Carros luxuosíssimos. É aquela discrepância assim, que você fala assim, nossa, o que é isso? É os reis e os plebeus. E desculpa, o povo é o plebeu. Nós, todo mundo vamos passar, mas vamos passar fome assim, nervoso. Correio do Brasil. Credo, professor. Eu tô falando baseado e simulado em projeção, não em verdade, projeção de coisa que eu vivi na Angola. De coisa que eu vivenciei. Correio do Brasil. Manifestações de Bolsonaro fracassa e revela sinais de desespero ao STF. Um dos ministros do STF comentou com interlocutores que os discursos do palanque revelaram um tom desesperado. Eu também acho. Primeiro, para que foi feito aquilo lá? Eles estão fazendo reunião só para saber quantas pessoas ficam seguindo e falando amém, meu mestre mandou, eu estou aqui, amém, amém, amém. Ridículo que o Bolsonaro está fazendo. O que ele tinha que fazer? Um chamado, um exemplo. Vamos lá. O que eu, se eu fosse do marketing, faria? Eu colocaria na cabeça das pessoas, já que é para manipular a cabeça da pessoa, o que eu colocaria? O comunismo está entrando, nós temos que começar a se levantar porque o comunismo está invadindo o Brasil, e a ditadura está entrando, e você inverter. Falar que a ditadura são eles, e não os militares da época de 64. Você começa a jogar aquela coisa e falar, eles são fascistas, e inverte tudo que eles falam que é coisa, começa a fazer, usa a mesma técnica deles de guerrilha. Começa a falar que eles são genocidas, são fascistas, que eles são ditaduras, que eles estão implantando, que tem uma ditadura na Cuba, que está chegando a ditadura aqui. Tudo isso daí são de coisas de... E começa a falar, ditadura, eles são ditadores, ditador, são fascistas, estão acabando com eles, com os outros, com os inimigos. Isso é fascismo, genocida, aí começa, pá. Eles entram em colapso quando alguém julga eles de coisas que eles acreditam que é dos outros. Eu faria isso, se eu fosse do marketing, mas não sou. Então fica fazendo essas chamadas do povo pra rua pra quê? Pra ver quantos doentes seguidores cegos vão ficar seguindo na religião da direita? Agora é a briga da religião tal com a religião tal. Tá louco, moço? E eu quero saber disso daí? Tenha paciência, viu? Jornal BBC News. O golpe milionário da vaca virtual, que está abalando o Uruguai, um dos maiores produtores de gado do mundo. Aí você vai ver, você fala assim, pô, gente rica é inteligente. As pessoas têm muito dinheiro, são inteligentes. Aí você vê os caras entrando numa história mal contada dessa, entrando num golpe desse.
Vaca virtual. É. E pior que eu já escutei isso alguns anos atrás. Eu falava assim, cara, a pessoa tá louca. Um empresário importante comete suicídio, centenas de milhões de dólares desaparecem. E milhares de supostas vacas nunca existiram. Este é um dos maiores golpes que o Uruguai já teve. Vamos engordar suas economias. Invista no negócio mais seguro da história. Isso aqui é sério, cara. Proclamava a Connection Ganadeira, empresa pioneira de fundos de investimentos pecuários no país sul-americano, onde há 10 vacas para 3 pessoas. O que prometia ser um negócio tranquilo acabou se revelando um esquema Ponzi. Um esquema de pirâmide que está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro em grande escala. O escândalo aconteceu no país com mais cabeças de gados per capita do mundo. Expôs a deficiência de um sistema de identificação de animais que o Uruguai se gabava ser o único no planeta. Essa Connection Ganadeira nasceu em 1999. 2019 e 2029. Olha, quase 20 anos. Estamos em 2025. 15 anos. A empresa captava fundo de investidores, sobretudo locais e argentinos, com a promessa de servir de elo com os produtores rurais. O investidor entrava com dinheiro e a Connection Ganadeira comprava o equivalente em vacas e as emprestava temporariamente a um produtor para engordá-las. Em troca, o investidor, que não precisa ter nenhum conhecimento agropecuário, recebia uma porcentagem fixa de rendimento. No início, eles ofereciam mais de 20% ao ano em dólares. Mais recentemente, as taxas variavam entre 7% e 11% ao ano em moeda americana, dependendo do valor do investimento e do prazo. Após um certo tempo, o animal crescia o suficiente para ser vendido por um preço muito superior ao que havia sido pago, de modo que o produtor agropecuário obtinha uma margem substancial para pagar o aluguel da terra, insumos, custos de mão de obra e outras despesas para manter seu lucro. Pelo menos era isso que diziam. É o que está escrito aqui. Aí descobriram que não tinha vaca nenhuma, que não tinha nada com o que a ver. E os caras pegaram o dinheiro e foram embora. É sério, você querer ter uma coisa que não é sua. Sabe aquela mania? O olhão, o zoião. Eu sou rico, eu ganho mais, eu vou pegar 20%, porque minha riqueza, 100 milhões vão virar 120 milhões. Sem fazer nada. Eu sou inteligentão. Eu só tô vendo o apocalipse acontecer, onde os ricos vão ficar pobres, não sei o que, lá. Comunismo sendo implantado no planeta e tudo mais, só me mostra o apocalipse, onde os ricos vão chorar e iam lamentar e iam passar fome e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu só observo. E lá nos Estados Unidos, mesma coisa. Brasil 247. Estados Unidos. Donald Trump enfrenta resistência no Senado e corre contra o tempo para aprovar pacote trilionário. Mas ele está com um pacote onde ele vai economizar. Não é isso? Ele está com um pacote onde ele vai economizar. Muito bom. Mas como que é trilionário? Se é para economizar, como é que ele está gastando? E aí depois tem uma notícia. Eu estou escrevendo aqui porque se eu não perco o delay para jogar para sexta-feira. Um negócio aqui que eu preciso mostrar para vocês. Vocês vão falar, ai meu Deus do céu. É sério isso? É seríssimo. Rezemos, meu Deus do céu. O que está acontecendo, professor? Presta atenção. Qual é a sua situação? O Partido Republicano, sob a liderança do presidente Donald Trump, corre para superar as divisões internas que ameaçam travar a aprovação de um pacote de corte de gastos
de impostos e gastos do governo. Aprovar de um pacote de corte de gastos. Pô, é para cortar gastos. Avaliada em 3,3 trilhões, a proposta encontra forte resistência dentro da própria bancada do republicano no Senado, sobretudo em relação à profundidade dos cortes no Medicare, ou seja, no negócio deles de medicação. E aí? Aí, quem que levantou contra isso? O Elon Musk saiu e falou assim: eu não quero saber, eu vou falar, vocês vão se arrepender, vocês que são políticos, se votar a favor disso daqui, de aumentar essas despesas, explodir as contas americanas. Se vocês fizerem tanta dívida assim e explodir as contas americanas, eu vou mostrar para todos os eleitores quem são vocês que estão indo a favor para destruir as coisas das coisas. E o Donald Trump lá, não, eu quero esse dinheiro. E os Estados Unidos precisam desse dinheiro mesmo. Principalmente agora que estão para ir para uma guerra, alguma coisa. E aí? Vai apoiar o Donald Trump com o olho fechado ou não? Aí vem aqui a outra. Notícias ao minuto. Essa daqui vai para sexta-feira, pro extra. Elon Musk ameaça criar Partido da América se plano fiscal de Trump passar. Partido da América? Lá tem o Partido Republicano e o Democrata. Ele está querendo criar um outro partido, da América. Partido da América? A ideia de Elon Musk fundar seu próprio partido político voltou a ganhar força. O bilionário fundador da Tesla e da SpaceX afirmou que criará o Partido da América, caso o Congresso dos Estados Unidos aprove o novo plano fiscal e orçamentário proposto pelo presidente Donald Trump. Se esse projeto de lei insano sobre os gastos for aprovado, o Partido da América será criado no dia seguinte, declarou Elon Musk em uma publicação do X, antigo Twitter, defendendo que o país precisa de uma alternativa ao que chamou de Partido Único Democrático Republicano. E aí, será que esse seria o partido do planeta, do mundo? O novo governo mundial? Então você está se criando um partido que já está fazendo os moldes do governo mundial? Para todos os membros do Congresso que fizeram campanha prometendo cortar gastos do governo e que agora apoiam o maior aumento da dívida da história, sintam vergonha, vocês perderão as primárias, mesmo que seja a última coisa que façam na Terra. Disparou. Eu só observo, a coisa está pegando fogo, moço, até nos Estados Unidos. E as notícias vão andando daqui, andando de lá, e o que acontece? Jornal Reuters, para a gente encerrar, que já está tarde. Donald Trump diz que os Estados Unidos não estão oferecendo nada ao Irã. Nem falando com o Teherã. E o pessoal falou, não, que nós estamos aqui, nossos amigos, nós estamos conversando com eles. Ih, esquece. Essa conversinha do Donald Trump. Não, que o da Coreia do Norte é meu amigo. O Putin, meu amigo. O da China, meu amigo. É aquela conversinha fiada dele. A hora que você vai ver, não é nada de meu amigo. E eu só observo. O planeta está em caos. Mas nós temos que olhar aqui também, viu? Não é só ficar olhando lá. Olha lá, olha a briga do vizinho, a briga do vizinho. E a sua casa tá cheia de rato, cheia de coisa, arrebentando tudo, corroendo. Os cupim tá comendo a madeira, a trinca no chão, tá derrubando alicerce. Nós estamos perdendo a nossa casa. E a gente olhando a casa dos outros, dando risada. Os americanos. Até acabar a liberdade. Aí nós vamos ver todos aqueles que defendiam isso, pegando e vendo assim, eu agora não posso mais trabalhar, eu sou um jornalista, eu apoiava tanto, eu sou uma vítima. Vítima? Quantas vezes nós estamos alertando vítima? Vítima de nada, rapaz. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.